Graça e paz, igreja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, amém? Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler apenas um versículo, né? Vamos tentar ser bem breve hoje, que nós temos a apresentação das nossas crianças, né? Vejo só os olhares das mamães aí brilhando. Efésios 4, apenas o versículo 7. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Senhor nosso Deus, querido, eterno Pai, que o Senhor que nos abençoou, Pai, com tamanhas riquezas, possa cuidar do nosso coração esta manhã, possa nos trazer a verdadeira luz à Tua palavra, possa trazer aos nossos corações, ó Pai, o entendimento, para que não sejamos, Senhor, jogados de um lado para o outro por qualquer vã de doutrina, mas sim ouvir a Tua voz em espírito e em verdade. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, acho que o pessoal do meu GP deve estar até cansado de me ouvir falar sobre esse texto, que ultimamente a gente vem conversando sobre os dons. E esse texto foi muito chave para o nosso entendimento. E pude perceber o quanto a gente acaba não se aprofundando e apenas buscando um entendimento raso daquilo que são as riquezas que Deus nos dá. E o dom, irmãos, ele, de maneira mais resumida, né, a gente percebe que ele tem a mesma raiz da palavra graça, que significa habilidades e capacidades que elas são concedidas por Deus. Para quê? Com um objetivo muito específico. Para que a gente cumpra as boas obras, para que a gente faça o que é a vontade de Deus. Se Ele começou em nós essa boa obra, Ele há de cumprir. Para isso, Ele nos concede a dádiva e a graça de o servir. E o que muitas vezes a gente discute sobre os dons, sobre a aplicação dos dons, é o que de fato é o dom, né? E esse texto é um texto muito chave para a gente poder entender um pouco sobre isso. Paulo, a gente vai encontrar, falar sobre os dons, né, em 3 cartas de Paulo. Efésios capítulo 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Aqui, Paulo, ele deixa muito claro que cada um ele vai receber o seu dom à medida da graça. Esse é o ponto-chave, irmãos. Muitas vezes a gente discute, né? A gente olha pessoas pregando de maneira maravilhosa e a gente fala, ele tem um dom da palavra. Entenda, você também tem um dom. Você tem um dom na medida que Cristo lhe deu. Esse texto, ele fala no verso 8, ele cita o Salmo 68, que é um salmo que narra o triunfo do Senhor. E a ideia aqui é que Deus triunfou. Jesus Cristo, Ele cumpriu e triunfou, e com isso Ele concedeu as suas riquezas, né, através de dons, para que o seu povo pudesse o servir. E com um objetivo muito específico. O texto fala, a partir do versículo 12, 4:12, que os dons foram dados para com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então a gente vem para servir, e Ele nos capacita para isso. Mas, como Paulo e sua imensa sabedoria, lá em Coríntios,
havia uma discussão muito grande sobre vários tipos de dons, e Paulo esmiuça e explica tudo muito bem detalhado. Mas ele procura trazer à luz um caminho que ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Ou seja, ele passa a nos mostrar um caminho que ainda é mais que excelente. E por último ele termina: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Todos nós temos, irmãos, fé, temos esperança e temos amor. São esses três que vai nos conduzir pelo caminho da salvação. E isso é dom de Deus. Isso é a graça genuína do Senhor sendo derramada sobre nós. Porque se não tivermos fé, como poderemos crer no Senhor? Se não mantivermos a esperança de um dia estar com Cristo, como vamos perseverar? Só que desses três, ele diz: esses três, porém, o maior deles é o amor. É o amor do Senhor, né, ao entregar o seu Filho por nós, morrendo naquela cruz, que nos preenche de maneira a servi-lo da melhor forma. A gente pode perceber o caráter desse amor, porque ele resume os mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e a gente percebe isso muito claro na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o tamanho que ele foi obediente. E o segundo mandamento, que é amar uns aos outros, não é? Perceba como o amor, ele simplifica as coisas. Ele simplifica o nosso compromisso, a nossa caminhada. É este amor que a gente consegue observar na vida daquele que serve ao Senhor. Nós precisamos usar desse amor, primeiro, para amar a Deus, e segundo, também, para amar as outras pessoas. Que grande exemplo podemos ter de amor pelo segundo mandamento? Amar uns aos outros. A gente tem um exemplo da mãe. Nós que somos pais, somos extremamente privilegiados, porque podemos observar um amor de uma mãe pelo um filho. Eu sou muito privilegiado, porque consigo perceber o amor da minha esposa pelo meu filho. E isso me remete a Cristo. Observar uma mãe exercitando o amor para com o seu filho, ele nos ajuda a entender a verdadeira mensagem do segundo mandamento. Pois nós podemos perceber tanto o sentimento aplicado na atitude. A gente sempre discute, né, o que é o amor, né? E a gente percebe que ele tem uma parcela de sentimento, né? Podemos sentir, mas ele vem junto à aplicação desse sentimento. O amor não é apenas o sentimento. O amor, ele não é apenas a atitude, mas ele é a junção dessas duas coisas. E esse amor do primeiro mandamento, a gente observa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente observa também o segundo mandamento quando a gente observa o cuidado que uma mãe tem para com o seu filho. E nós somos extremamente privilegiados. Por quê? Porque Deus nos deu, né, o dom de amar de uma maneira muito genuína. E que cada um de nós possamos aplicar isso. Ao observar o amor que uma mãe cristã, né, nós temos esse privilégio de observar isso na nossa igreja, de como é o exercício desse amor na prática do cuidado que ela tem para os seus filhos. Então, que vocês, mães cristãs, que tenham a oportunidade de exercer esse amor de maneira tão genuína, assim como Cristo vos amou, assim vocês também apliquem aos seus filhos. E nós, pais, que possamos aprender
observando o amor que as nossas esposas têm pelos seus filhos. Todos nós somos filhos, né? Todos nós podemos sentir o que é um amor de uma mãe. Então, que possamos glorificar a Deus e entender, irmãos, que tudo isso vem da graça. A graça que nos foi derramada de maneira a servir a igreja. Esse é o verdadeiro dom. Todos nós temos eles. Temos o dom da fé, temos o dom da esperança e também o amor genuíno do Pai para conosco. Que possamos, hoje, valorizar através do Dia das Mães, né, e entendendo também como esse amor se transforma num amor direcionado para o nosso Cristo. Que o Senhor nos abençoe e possa nos fazer sentir, né, o amor genuíno de Deus por nós, através do testemunho das mulheres de Deus e o amor que elas aplicam aos seus filhos. Amém?